Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao minicurso completo de bactérias e arquibactérias. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Na aula anterior, nós estudamos o tópico morfologia geral. Vimos que existem basicamente 5 tipos de morfologia: coco, bacilo, vibrião, espirilo e espiroqueta. E aprendemos a dar nome às colônias relacionadas a cada tipo de morfologia. Nesta aula, nós estudaremos a estrutura geral das bactérias. Então a pergunta que fica é: o que tem dentro de uma bactéria? Quais são as estruturas das bactérias? Veja que na parte mais externa nós temos 3 camadas. Essa em azul, que a gente chama de membrana celular. Todas as células que existem têm essa membrana celular, não seria diferente com as bactérias. Essa camada em vermelho é a parede celular. Ela é composta quimicamente por peptídeo glicano, ácido teicoico e ácido lipoteicoico. E nós temos uma terceira camada, digamos assim, que é essa camada em verde, que é a cápsula da bactéria. Nem todas as bactérias possuem essa cápsula. Ela serve para conferir uma maior proteção à bactéria ao meio ambiente. Observe que nós temos também aqui duas estruturas que servem para a locomoção dessa bactéria, que a gente chama de flagelo. Então, nós observamos aí 2 flagelos. Observem também que saindo da membrana celular, nós temos essas estruturas aqui que eu estou marcando. O nome delas, o nome de cada um é fímbria. Então, nós temos várias fímbrias nessa bactéria aqui. Para que serve as fímbrias? Para que servem as fímbrias? As fímbrias garantem maior adesão da bactéria ao ambiente em que ela se encontra. Então, quanto mais fímbrias uma bactéria possuir, maior a capacidade de adesão dessa bactéria ao ambiente, certo? É como se fosse uma espécie de cola que faz com que essa bactéria fique aderida a um determinado material com muita força. Tá? Vamos estudar agora as estruturas internas da bactéria. O espaço interno em branco, aqui na região interna da bactéria, a gente chama de citoplasma. E dentro do citoplasma, nós temos um gel, uma substância gelatinosa que seria o citosol das bactérias, certo? Observamos ainda outras estruturas. Eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Bom, isso daqui em vermelho, que parece uma linha, né, meio que contorcida, é o material genético da bactéria. É o DNA da bactéria. As bactérias normalmente possuem apenas um cromossomo, né? E esse cromossomo, esse DNA, ele tem um formato circular, diferente das células animais, das células vegetais, que possuem cromossomos lineares. Então, grave essa informação. O DNA das bactérias é circular. E normalmente as bactérias só possuem um cromossomo. Esses pontos em azul são os ribossomos da bactéria. Nós sabemos que os ribossomos eles servem para produzir proteínas, proteínas fundamentais ao metabolismo das bactérias. Sim, as bactérias têm metabolismo próprio. Então, os pontinhos em azul são os ribossomos. Esses 2 círculos que nós observamos têm um nome também. Cada estrutura dessa é chamada de plasmídio. Para que serve o plasmídio, professor? O plasmídio serve para conferir resistência a antibiótico e também para dar capacidade à bactéria, por exemplo, né? Nem sempre isso acontece, mas pode ser que a bactéria tenha um plasmídio que a capacite de produzir uma determinada toxina, ou seja, a virulência da bactéria vai ser maior. Então, para que servem os plasmídios? Normalmente para garantir resistência a antibióticos ou para produzir toxinas. Os plasmídios eles são moléculas de DNA extracromossômico. Moléculas de DNA extracromossômico e eles também têm um formato circular. Uma bactéria pode ter um plasmídio, pode ter 2 ou pode ter vários plasmídios. Certo? Então, essas são as estruturas gerais das bactérias. Observem aqui que nós temos 2 desenhos, né? 2 ilustrações. E essas ilustrações é para dizer que existem dois tipos de bactérias. Existem as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. A gente consegue identificar muito bem
quando uma bactéria é gram-positiva ou quando ela é gram-negativa, observando a coloração dela após um determinado procedimento, né, que é o procedimento da coloração de grão, a técnica de Gram. Nós podemos também distinguir as bactérias gram-positivas das gram-negativas observando a estrutura da membrana celular, que é essa camada em azul que a gente viu, vou marcar ela aqui para vocês, e observando também a parede celular, que é esse contorno, que é essa estrutura em vermelho. Então, observem aqui que nas bactérias gram-positivas, nós temos apenas uma camada de membrana celular. Nós sabemos que a membrana celular é composta por fosfolipídios. E acima da membrana celular, nós temos a parede celular. Observe que nas bactérias gram-positivas, a parede celular ela é mais espessa. Já as bactérias gram-negativas, a gente observa que há uma diferença muito grande das gram-positivas. Observe. Nas gram-negativas, nós temos duas camadas de membrana celular, uma em cima e uma embaixo. E no meio dessas duas camadas, nós temos a parede celular. E essa parede celular é menos espessa, ela é mais fina. É assim que a gente identifica, é assim que a gente diferencia as bactérias gram-positivas das bactérias gram-negativas, olhando para a membrana celular e a estrutura da parede celular. Já em relação à cor, as bactérias gram-positivas, após o procedimento, a técnica de Gram, elas ficam com a coloração violeta ou roxo. Então, olhou no microscópio, após a técnica de Gram, a bactéria está com a coloração roxa ou violeta, então ela é gram-positiva. Já as bactérias gram-negativas, após a técnica de Gram, ela fica com a cor rosa. Isso fica bem claro no microscópio. Pessoal, em relação à estrutura geral das bactérias, nós temos essa ilustração belíssima que nos mostra, né, todas essas estruturas, mas eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, inclusive mostrando a imagem real de uma bactéria através da microscopia eletrônica. E aqui a gente consegue observar todas as estruturas que nós estudamos. A começar pela membrana plasmática. Então aqui nós temos a membrana plasmática, que é essa camada mais interna. Nós temos a parede celular, que é a camada intermediária. Né? E nós temos a cápsula. A gente sabe que nem todas as bactérias possuem uma cápsula. A cápsula é a camada mais externa, né? E tem uma consistência semelhante à gelatina. Nós observamos também aqui as fímbrias, que vão garantir a maior capacidade de adesão a essa bactéria. Temos também os flagelos, aqui no caso nós temos 3 flagelos, são organelas de locomoção. Nós podemos ter inúmeros, dezenas de flagelos, né, numa bactéria. Nós observamos ainda aqui, como estruturas internas, os ribossomos, que servem para sintetizar proteína, para produzir proteína. Nós temos o material genético, que é o DNA. A gente sabe que o DNA é circular, e é como se fosse uma linha que fica toda contorcida. As bactérias não possuem núcleo. A bactéria não possui núcleo celular. Mas elas possuem o que a gente chama de nucleóide, que é como se fosse um falso núcleo. É a região onde o DNA da célula está localizado. O nucleóide é isso, é a região onde o DNA da célula está localizado. Tá? Vimos aqui que a bactéria ela possui apenas um cromossomo bacteriano e nós temos a correspondência de cada uma dessas estruturas nessa imagem aqui, que é uma imagem de microscopia eletrônica. Muito bem, é isso aí. Então, a parte 3 é isso, o estudo da estrutura geral das bactérias. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível e até a próxima aula. Um grande abraço.